Oi, gente. Eu acabei de assistir o Chororô do Deltan no Roda Viva. E talvez eu tenha feito isso para poupar vocês de assistir, porque eu vou fazer dois vídeos sobre o Chororô do Deltan. Esse vídeo eu vou fazer uma análise mais geral, não é? E o outro, uma análise mais pormenorizada, ponto a ponto, rebatendo, trazendo evidências, não é? Enfim, dois vídeos são necessários para examinar tanta coisa que o Deltan falou de vitimização. O Deltan se coloca como uma grande vítima do sistema corrupto e ele tem a audácia de citar Raimundo Faoro e os donos do poder como se os donos do poder teriam ido contra ele. Sendo que Raimundo Faoro faz uma análise do patrimonialismo brasileiro e dos limites problemáticos que existem na política brasileira entre os interesses públicos e privados. Deltan Dallagnol defendeu e continua defendendo partidos e ideologias que dão suporte ao patrimonialismo brasileiro e ao uso privado do poder público. Bolsonaro é o maior símbolo recente do patrimonialismo brasileiro, porque desde a época de deputado ele tinha funcionários fantasmas. Ele usava do Estado para ter benefícios particulares, pessoais. Ele construiu a sua riqueza familiar roubando dinheiro público com funcionários fantasmas, cujas evidências são absolutamente abundantes. E o Deltan Dallagnol apoiou o Bolsonaro. E ele tem a audácia de dizer que ele apoiando alguém que representava os interesses dos donos do poder no Brasil, defendia os interesses das grandes corporações empresariais. Ele tem a audácia de dizer, de se colocar como alguém que se coloca contra esse sistema. É de um nível de delírio. Ele tem uma personalidade, eu quero falar sobre isso, que é delirante. Ele tem um elemento delirante na personalidade dele, porque ele se vê como um cruzado de uma aventura cristã, e que ele se vê como o próprio Jesus. Ele se comparou a Jesus recentemente. Ele se vê como o próprio salvador da pátria. Quando ele é questionado em vários e diferentes momentos sobre questões objetivas em relação a ele ganhar dinheiro com a Lava Jato, ou ele ter apoiado o Bolsonaro e Bolsonaro ser acusado de corrupção, ele começa ou a falar mal de Lula ou a falar bem dele próprio, dizendo que ele dá dinheiro para caridade, que ele ajuda os outros, que ele faz isso e que aquilo, que ele é motivado por sentimentos nobres. Ele é uma figura de um egocentrismo completamente delirante. É impressionante como ele é. E ele se coloca assim no epicentro de uma perseguição. Ele é uma mega... Ele não é qualquer vítima, não. Ele é a vítima suprema de uma perseguição do sistema brasileiro. O sistemão. Tipo... beira o inacreditável. Agora, a bancada do Roda Viva teve momentos que tentou levantar questionamentos, mas teve gente também, né, que... uma jornalista inexperiente, né, que fez ali, que quase que estava levantando bolas para ele cortar, perguntou para ele se ele se arrependia de ter entrado na política. Foi uma pergunta assim muito, muito ingênua, né? Tiveram outros que fizeram alguns questionamentos mais duros, como o Flávio do The Intercept e o jornalista do Globo, que eu não me lembro agora o nome, né? Não conheço todos os jornalistas que estavam ali, mas eu senti que na bancada do Roda Viva, para entrevistar o Deltan Dallagnol, faltou claramente uma pessoa como Glenn Greenwald, que talvez ele tenha até sido convidado, mas o fato dele ter perdido recentemente o David Miranda. Eu nem comentei sobre isso, mas recentemente nós tivemos perdas muito sensíveis, né, do David Miranda, da Rita Lee, da Tina Turner, outras pessoas, e é absolutamente lamentável, né? Grandes artistas, e no caso do David Miranda, um político talentoso que tinha uma carreira
promissora pela frente, infelizmente foi acometido por esse episódio, essa tragédia, né? E talvez por isso o Glenn não tenha ido, mas o Glenn seria uma figura muito boa para estar ali. Se o Glenn tivesse, provavelmente ia dar confusão, né? Mas além do Glenn, era fundamental ter alguém ali que fosse um especialista em questões jurídicas, porque toda defesa, o que o Deltan fez o tempo todo para se vitimizar e no chororô dele, além de coisas ridículas, do tipo, ele dizer que tinha um monte de gente na manifestação espontânea a favor dele e que as reportagens estavam, na verdade, cheias de fake news. Mas, além disso, uma estratégia discursiva que o Deltan utilizou várias vezes foi a seguinte: foi puxar a discussão para a dimensão jurídica e usar do conhecimento jurídico superior que ele tem para impor um discurso de autoridade sobre os jornalistas. E os jornalistas não são especialistas em questões jurídicas. E por isso, quando o debate foi para isso, o Deltan teve palco, ficou lá falando da interpretação dele, como ele vê as decisões do Supremo, como ele interpreta as coisas, fazendo um monte de acusações ao Lula. Provavelmente, nessa entrevista, ele queria lançar acusações ao Lula para ser processado pelo Lula, para usar isso como elemento de maior destaque. Então, ele quer aparecer. Então, as acusações que ele fez ao Lula na entrevista provavelmente tem esse aspecto de isca. Ele quer ser processado por isso, para poder se vitimizar ainda mais, né? Mas ele ficava atraindo a discussão para a dimensão jurídica, onde ele tem mais conhecimento do que os jornalistas, para poder desarmar os jornalistas. Outra coisa que ele fez várias vezes foi ele sendo entrevistado, ele continuamente ficava fazendo perguntas aos jornalistas, tentando deixar os jornalistas desnorteados ou tentar trazer alguma coisa mais específica que não era como o jornalista tinha pensado a pergunta, para poder tentar demonstrar que a pergunta, na verdade, não tem validade. Então ele usou diversas técnicas e claramente essas técnicas só dão certo porque não tinha ali especialistas no direito. Tinha que ter pessoas que têm conhecimento do direito e que são críticos da Lava Jato para ter propriedade de criticar, por exemplo, a proximidade do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro. Quando a discussão foi isso, ele disse que não tinha nada demais. E quem são aqueles jornalistas ali para dizer que tinha, se eles não são do direito? Percebe o problema? Foi fundamental isso. Ficou faltando pessoas do direito que compreendem a relação promíscua que ele teve com o Sérgio Moro como problemática para explicar por que ela é problemática do ponto de vista do direito e torna o Sérgio Moro suspeito. Enfim, os jornalistas em alguns momentos até tentaram, mas eu avalio que muitas vezes não conseguiram, por causa desse discurso de autoridade que o Deltan impôs. E por isso ele transformou o Roda Viva no palco do chororô. Aparentemente, no mundo do Deltan, né, as manifestações a favor dele tinham milhares de pessoas, um monte de carros, né? Todas as reportagens estavam erradas. Aparentemente é uma grande comoção nacional, né? E não apenas na República ali de Curitiba, né? E aparentemente o Brasil está assim, muito sensibilizado com ele. Ele confunde setores do bolsonarismo como se representasse o povo brasileiro. Isso é típico de um fascista. Os fascistas têm esse procedimento de confundir aqueles que são seus aliados como se esses representassem a totalidade da população. A maioria da população, viu, Deltan, vê você como um oportunista, operante político que, através de suas atitudes ilegais, ajudou a colocar o germe do fascismo no Brasil e ajudou a produzir um governo fascista, neofascista, que, com seu negacionismo, contribuiu para a morte de milhares de brasileiros. E vale a pena dizer, eu estou aqui com a camisa do SUS, ou do Humaniza SUS,
E ele, quando foi questionado sobre a pandemia, disse não sabia, não tenho dados. Aparentemente, para ele, se informar sobre a pandemia não é relevante, não é importante. Só, né, morreram mais de 700 mil pessoas. Não é, Deltan? E aí você não tem dados, não tem evidência, e não teve curiosidade também de querer saber. Mas se achava autorizado a se candidatar a cargo público, a virar congressista e deputado, mesmo sem saber nada sobre a pandemia. Simplesmente o evento mais dramático da humanidade dos últimos anos, né, dos últimos, 20 anos, e a pandemia do coronavírus, além de ser esse evento mais dramático, do que o Brasil, tendo apenas 3% da população mundial, tem mais de 11% das mortes. O que mostra como foi trágica, absurda, criminosa a gestão do Bolsonaro. O político que você decidiu apoiar mesmo depois dessa gestão da pandemia. Isso mostra quem é Deltan Dallagnol. Uma pessoa que não é só mau caráter. Porque mau caráter, verdade seja dita, tem muitos. Ele não é só hipócrita. Não. Ele é alguém que usa da hipocrisia e da religiosidade do povo para produzir, lançar a imagem de si mesmo como um salvador da pátria, se vitimizando para angariar apoios, simpatias e querendo se projetar para ter mais poder, desconsiderando a vida das pessoas. E a desconsideração que ele mostrou na pandemia é um reflexo de quem ele é, cujo interesse dele é apenas o poder. O poder, inclusive, de impor a visão dele sobre os outros. E é por isso que coisas como o 8 de janeiro não sensibilizam ele terrivelmente, diz apenas que estavam errados, não é? Como se fosse uma coisa menor. Gente ter se organizado para usurpar o poder. Porque ele sabe que se fossem esses os que fossem impor a sua vontade, iriam impor uma vontade muito semelhante da dele. E para ele isso não teria grandes problemas. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e esse foi o lamentável episódio do chororô do Deltan, da vitimização em nível absurdo que ele produziu no Roda Viva. E eu vou analisar ponto a ponto no vídeo seguinte.